Olá, amigos, a paz do Senhor. Mais uma vez, o seu irmão Ailton Mendonça com vocês. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre escatologia, estamos analisando os 7 eventos escatológicos em ordem cronológica. No último estudo, nós falamos sobre milênio. Agora, nós vamos entrar no 6º evento, que é o juízo final. Mas lembrando que no final do milênio, Satanás será solto. Então, eu vou convidar você a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 7 ao 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Muito bem, então aqui esse texto relata, no final do milênio, Satanás será solto, e vai regimentar um número grande entre as nações para pelejar contra o Senhor, contra os seus santos. Só que vai acontecer, vai vir fogo do céu e todos serão consumidos. E mais uma vez Satanás será derrotado. Então nós vamos ver a consequência desse ato no versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontraram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então o que acontece no final do milênio, nessa questão aqui, dessa guerra de Gog e Magog? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como o falso profeta, ou seja, o anticristo já foi lançado lá antes do milênio, já está no inferno. O anticristo, o falso profeta, as nações que se levantaram contra Israel, os inimigos de Deus, todos esses já estão no inferno. E aí o que acontece? Serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Só que agora nós vamos entrar no 6º evento, que é o juízo final. Então nós vamos ler a partir, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Então nós temos que analisar. Vamos falar sobre juízo final, que é o 6º evento escatológico em ordem cronológica, e falar sobre o grande trono branco. Então vamos desmistificar algumas questões que a gente sempre ouve erroneamente. Grande trono branco é condenação. A igreja não passa pelo grande trono branco. Grande trono branco é condenação. E está muito claro. Aí nós temos que lembrar que tribunal de Cristo não é trono branco, e nem trono branco é tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é para a igreja, entrega de galardão, recompensas, é o 2º evento em ordem cronológica. Então nós vamos ver, arrebatamento é o primeiro, segundo é o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, que é para a igreja, entrega de galardões, recompensas. Terceiro evento é a volta de Jesus em glória. Quarto evento, julgamento das nações ou juízos das nações. O 5º evento é milênio. E agora nós vamos entrar no 6º evento, que é o grande trono branco. Então nós estamos vendo aqui que a terra e o céu que hoje nós vemos não vão existir mais. Eles vão fugir da presença do Senhor. E o que vai acontecer? Todos os mortos, os grandes, pequenos, de todas as eras, que rejeitaram a palavra de Deus,
que forem inimigos de Deus, todos serão julgados. Aí você veja no versículo 13: deu o mar aos mortos que nele estavam. Todos, imagine que morreram afogados por desastres, enfim, todos serão ressuscitados. A morte e o além entregarão os mortos, ou seja, quem morreu em várias eras vai ser ressuscitado. Quem teve seus corpos cremados, os corpos que desapareceram, que sumiram, que foram devorados, enfim, todas essas pessoas serão ressuscitadas, mas serão ressuscitadas para condenação. Grande trono branco é condenação. Aí aqui fala: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E nós vamos lembrar aqui que no versículo 10 fala que a besta, o anticristo, o falso profeta, já estão no lago de fogo. Vão ser julgados. Todas essas vidas, todas essas almas serão julgadas. Então, trono branco é condenação. E aqui vai falar: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, fiz aqui um resumo: quais são os livros que serão abertos no juízo final. Então, nós vamos ver aqui, será aberto o livro da redenção, o livro da natureza, o livro da consciência e pensamento, do pecado, da lei, da aliança e do conserto, das obras, lágrimas, maldições, corpo, guerras do Senhor, da verdade, livro do evangelho, memória, ato dos homens e o livro da vida. Todos esses livros serão abertos nesse dia do juízo final. Perfeito? Então nós vamos ver aqui no livro da natureza, Romanos 8, 19 ao 22, o que é que vai nos dizer a palavra de Deus? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, vocês lembram quando Jesus foi crucificado? A própria natureza se rebelou, houve o que? Um grande eclipse, houve um terremoto, as sepulturas se abriram, né, dos mortos. Então a natureza se revoltou. O pecado que nós estamos vivendo atualmente, a natureza ela se revolta. Por quê? No início da criação, no período da inocência do primeiro casal, antes do pecado, a natureza estava em harmonia. O pecado destruiu todo o nosso sistema, o ecossistema. Houve uma modificação muito grande, ao ponto que Deus determinou para o homem, né? O trabalho do teu suor será o quê? Vai ter que fazer, vai ter que trabalhar. A terra vai produzir ervas e abrolhos, enfim. Nós vamos ver aqui no livro das obras, Mateus 25, 34 ao 40, o que é que nos fala a palavra de Deus? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, aí nós estamos vendo aqui, nós estamos falando aqui sobre obras. E vamos ver o complemento em Mateus no capítulo 25, do 41 ao 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste. Então, achando-me enfermo e preso, não fosse ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo
que sempre deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, aí nós estamos falando sobre os livros das obras. Agora nós vamos ler sobre o livro dos Atos dos Homens. Vamos ler aqui Mateus 25, do 14 ao 30. A complementação eu não fiz aqui pegando versículo por versículo para não ficar muito extenso o nosso estudo. Tá? Então só destaquei alguns livros que nós estamos lendo alguns versículos que são correlacionados. Então vamos ler aí, Mateus 25, 14 ao 30, que refere-se ao livro dos Atos dos Homens. Capítulo 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou 8 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Então aqui nós estamos lendo aqui a parábola dos talentos, né? Jesus fala que um homem deu, né, 5 talentos de ouro, 5 talentos a um, 2 a outro, e a cada um segundo a sua própria capacidade partiu. Então o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então foi o que nós acabamos de ver. Então as recompensas são atos. Vamos ver aqui, se refere a recompensas, né? No capítulo 25, a partir do versículo 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste em mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, aqui, só para a gente relembrar as consequências dos dons, dos talentos que nós recebemos. Nós vamos prestar conta de tudo isso. O que nós estamos vendo com nossos dons, com os nossos talentos? Aquilo que nós produzimos para o reino de Deus, nós seremos recompensados. Aquilo que nós negligenciarmos, também nós vamos prestar conta. Um será para a nossa redenção, para a nossa salvação, e outros, como esse que escondeu o talento, é para a condenação. E nós sabemos o que vai acontecer com ele. Aqui, ó, como diz aqui no versículo 27. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo que se tem lhes dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui está falando de quê? Da segunda morte. Grande trono branco. É o que nós estamos acabando de ler. Então, tudo tem um sentido. Não está solto na Bíblia. Tudo tem uma correlação. Então, esse versículo aqui está falando do grande trono branco, de condenação. Aquele servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali onde haverá choro e ranger de dentes eternamente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, finalizando, será aberto o quê? O livro da vida. Né? Vamos ver lá em Mateus, em Apocalipse, no capítulo 20, aqui no versículo 15, fala assim, ó: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, essa é a segunda morte. É a consequência dos atos, da incredulidade, da perseguição ao povo de Deus. O que a gente está vendo hoje aí, as pessoas se escarnecendo, a cristofobia está muito em voga atualmente. Hoje você falar que você é cristão é motivo de escárnio, é motivo de perseguição. Então tudo isso o inimigo está colocando esses eventos para confundir a mente do povo. Então existe uma cronologia bíblica. Eu não sei se a nossa geração vai compartilhar de tudo isso.
Tá? Então nós temos que aguardar, nós temos que crer nessa palavra. Então aqui nós estamos finalizando esse tópico sobre o juízo final, sobre a abertura dos livros. Então, mais uma vez, falo com você, você tem dúvidas? Entre em contato conosco, deixa aí nos comentários a sua dúvida, nós iremos responder. Demoramos um pouquinho para fazer esse novo estudo, porque final de ano, né, festas e outros afazeres também profissionais, então a gente precisa de um tempo relativo para dar continuidade a esse estudo. Então, no próximo estudo nós iremos falar sobre a descida da Nova Jerusalém e o estado eterno, que é o 7º evento escatológico. Então nós iremos relembrar todo o nosso estudo e nós iremos finalizá-lo com a descida da Nova Jerusalém e o estado eterno, e alguns tópicos que eu quero falar também sobre 7 selos, 7 livros, 7 estrelas, 7 castiçais. Eu também quero falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, mais uma vez, agradeço a sua paciência, fique conosco, continue, compartilhe, divulgue esse vídeo, é importante nesse momento, e eu conto com vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, que o Senhor te abençoe e te guarde até o nosso próximo estudo. Muito obrigado.